o fascínio das informações aí se tornou, assim, acho que um imperativo dos novos tempos, né, digamos assim, né? Porque o que a gente vê de guru na rede social, né, e dessa demanda frenética da gente conhecer tudo, né? Então a gente tem um acesso muito próximo, na palma da nossa mão, de uma infinidade de bibliotecas por aí, né? E eu acho que isso é fascinante porque a gente está entrando agora numa nova era, né, da comunicação digital, que é a era da inteligência artificial, né, das AIs. E aí tem o ChatGPT como o grande, digamos, pioneiro desse movimento. É perigosíssimo. E assim, Aida, o que eu queria trazer dessa reflexão da inteligência artificial é que hoje o diferencial não é mais ter o conhecimento, ter a informação. Que antes era uma exclusividade, às vezes, de uma comunidade acadêmica, né? De um punhado de intelectuais. Intelectuais. E agora sim, eu acho que o que a gente pode pensar disso tudo é como saber perguntar, né? A gente entrou agora num novo paradigma. Como saber perguntar para essa inteligência artificial para você conseguir acessar essa informação de maneira mais proveitosa, mais profunda. E aí minha pergunta que fica é, a nível pedagógico, para as crianças, millennials aí que estão chegando há algum tempo, o que você pensa para as crianças, o efeito que isso vai causar nas crianças? Lembra quando eu estava falando na palestra da Unipaz? O que mantém a gente jovem? O que mantém a gente jovem é a indagação, é a curiosidade. A renovação. A renovação. Eu estou fazendo um curso que todo mundo pergunta para quê. Eu não estou fazendo para quê. Eu estou fazendo porque eu fiquei interessada em entender como é que você entende a arte contemporânea. Eu não entendo nada. Eu olho para aquilo, vejo minha grande amiga Eneida Sanches ganhando prêmios internacionais e eu não entendo nem o que ela está fazendo. Né? Tem coisas que eu entendo porque estão mais próximas do meu cognitivo e outras que é isso, entendeu? O que ela está falando? O que o pichador está falando? Não tenho a menor ideia. Quando a mulher está lá na praça questionando o feminino dela, com uma Kombi toda enfeitada, sentada lá assim, aquilo é arte, o que ela está falando? Mas se eu olho para a Mona Lisa, eu acho lindo, né? Por quê? Porque me remete a uma coisa que eu tenho mais proximidade. Então, a curiosidade, a indagação é a base da vida, a base do crescimento. Quando a humanidade começou a falar assim, o que é Deus? E começou a botar Deus nas coisas da natureza, o trovão, o relâmpago, a chuva, a tempestade. Depois o Deus começou a tomar formas humanas até, a maluquice do ser humano, né? Deus virou humano. Ele acha que ele é Deus, né? Ele é Deus. Mas ele é Deus porque ele é criador. Eu crio a minha vida, né? Nesse sentido eu sou Deus. Então, essa indagação é a base da vida. Aí eu vou falar para você da educação que as nossas humanidades estão vivendo. Eu, você, até você, que pode ser meu neto, foi educado aprendendo um professor te dando aula. E você fazendo prova e tendo que ter uma nota que dizia que você aprendeu ou não. Né? No Brasil, a gente tem Cipriano Lucchesi que faz o questionamento disso. O que eu preciso saber do aluno não é o que ele não sabe, mas é o que ele sabe. A forma com que Cipriano olha a avaliação é completamente moderna e avançada. A avaliação é o que você já aprendeu? O que você está aprendendo na faculdade? Não o que você não sabe. Você não vai saber um monte de coisa. Todo dia aparece uma teoria nova na psicologia, uma área nova para a gente trabalhar. O avanço da neurociência trouxe, por exemplo, um modelo de trabalhar com cliente que tem nada a ver com o que Freud falou lá atrás, praticamente. Percebe? Então, como é que eu cresço? Eu cresço perguntando.
Nós não ensinamos as crianças a perguntar. Ensinamos as crianças a decorar, obedecer, que ninguém obedece mais, mas era o ensinamento, obedeça, decore e depois vou ver se você aprendeu alguma coisa. Não aprendeu nada. Nada. Você decorou. Então, eu nunca, até agora, na educação, ajudei o outro a pensar. Talvez, agora é uma especulação, a inteligência artificial nos ajude a pensar. Porque a inteligência artificial, na verdade, ela é um depósito de tudo que eu aprendi e decorei e botei lá dentro. Ela é um programa. O que a gente esquece, ela é um programa. Outro dia eu perguntei uma coisa, eu não estava conseguindo resolver uma coisa. Aí eu falei assim, vou usar essa bendita inteligência artificial. Mas eu fui obrigada a formular a minha pergunta. Quando eu formulei a pergunta, ela deu resposta, 5 respostas em 2 minutos. Aí eu fiquei assim, achando muito interessante. Mas eu, depois disso, tive que escolher qual era a resposta que eu queria usar. E olha que interessante, não só isso ainda. Você só consegue resposta de qualidade se você souber articular bem. A sua pergunta. Ou seja, você precisa saber. Alguma coisa, pelo menos. O que eu quero? Essa semana eu fiz uma palestra para os jovens lá do Sachica, que é a obra social que a gente tem à venda, porque eles vão aprender a costurar. Nós tivemos um auxílio e as crianças, os mais velhos, vão aprender a usar uma máquina de costura e fazer artesanato costurado. Eles estão impactados com a máquina de costura. Estão estudando, estão vendo, estão preparando. E eu tinha que fazer uma palestra no sentido de ver o que eles estão pensando, o que eles querem e tal. Qual era o maior medo? Quer saber? O maior medo que você tem é que a máquina vai costurar o meu dedo. A máquina vai costurar o seu dedo? Como que a máquina vai costurar o seu dedo? Porque o dedo vai, a máquina vem e costura o meu dedo. Eu falei, como que a gente toca essa máquina? Ah, toca apertando um botão no pé. Certo, se a máquina estiver vindo no seu dedo, o que você pode fazer? Parar ela. Como é que você para a máquina? Parar ela e tirar o dedo. Como é que você para a máquina? Tirando o pé. Então, você é o dono da máquina. Ah, ninguém acreditou. Ou seja, você é o dono da máquina. Os humanos esqueceram disso. Aliás, eles não estão nem aprendendo que eles são os donos. Eu falei, se você atropela uma pessoa, seja na bicicleta, que é o que eles conhecem, a moto, ou um carro de boi, você atropelou uma pessoa. O humano, o boi sozinho não atropela uma pessoa. O carro sozinho não pega uma pessoa. Alguém está dirigindo aquele carro. A bicicleta que eles vão disparada pela rua, né? Não está sozinha correndo pela rua. Então, a máquina domina o humano. Quando é o contrário, é o humano que domina a máquina. Bom, a palestra que ia por outras linhas levou muitas horas nesse tema. E eu fiquei muito impressionada com, entre aspas, né, a ignorância da história, da geografia, da matemática. Porque se você vai fazer um artesanato, você tem que saber quanto você gastou naquilo. E você vai vender, você só pode vender cobrindo o preço do que você gastou e da hora que você... Ah, ninguém nunca pensou nisso, entendeu? Então, nós estamos falando de inteligência artificial e não estamos nem preparando as crianças para pensar agora no que ele vai aprender. Então, aprender a pensar, a questionar,
seria a grande tarefa da educação. E a informação básica, que é o mínimo que um ser humano tem que ter hoje. Eu vejo minha secretária que ajuda na casa, ela usa a inteligência artificial muito mais do que eu. Eu, na verdade, aprendi a usar com ela. Porque quando ela quer saber uma coisa, ela pega o celular, e vem a resposta. Ah, isso é isso, olha aqui. Eu recebi uma medicação com o nome de um remédio floral, eu nunca tinha visto na vida. Nunca nem sabia que ele existia. Ela, que conhece erva muito mais do que eu, falou também nunca vi. Pegou e imediatamente abriu, viu qual era a erva, viu qual é o fruto, para que serve. Então, eu penso que nós temos uma tecnologia hoje que pode usar a humanidade muito. Desde que eu me lembre, é o humano que controla a máquina. Seja a bicicleta, a patinete ou a inteligência artificial. Porque como eu recebi 5 respostas imediatas de uma coisa que eu perguntei, porque eu perguntei claramente o que eu queria. Eu sabia o que eu queria. Se eu não souber formular aquilo e para que eu quero, não vou ter uma resposta. Então, quem controla a máquina é o humano. Essa única frase precisa ser colocada nas escolas, na educação dos pais, que agora não vou nem entrar nesse assunto. Cadê os pais? Cadê os pais?